Vamos convidar pelo menos aí 3 mulheres para estarem conosco aqui, para a gente conversar, para não perder esse conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar com vocês o seguinte: chega de desculpa, chega de desculpa. Hoje você vai aprender a virar a chave para que você consiga ter vida estando na menopausa. Se tem uma coisa que eu tenho visto, são mulheres se entregando por não saberem o que está acontecendo com elas. Sabe por que, gente, que eu resolvi trabalhar com climatério e com menopausa? Você sabe que durante muito tempo aqui eu vinha falando com vocês muito sobre emagrecimento, promovendo emagrecimento na vida de centenas de mulheres, mudando comportamento alimentar, mas eu comecei a perceber que o emagrecimento ele era somente um dos problemas que estava acontecendo com a mulher que tinha mais de 40 anos. Essa mulher que tinha mais de 40 anos, ela começava a emagrecer, claro, emagrece, muda hábitos. Só que junto com isso aí começaram a aparecer outros problemas. Eu vi mulheres se queixando de fogacho, eu vi mulheres se queixando de insônia, que não dormiam mais porque acordavam várias vezes no meio da noite, morrendo de calor. E aí eu falei, meu Deus, eu como profissional da saúde, como mulher, sabendo o que essas mulheres estão passando, impossível eu ficar presa somente no emagrecimento, sendo que o emagrecimento é uma das necessidades da mulher que está no climatério e que está na menopausa. Então, é um ponto muito importante, sim, só que junto com o emagrecimento a gente tem aí outros, pelo menos 39 problemas de uma mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa. Olha só, vocês viram ontem, vocês devem ter visto que eu recebi uma mensagem ontem e essa mensagem mexeu muito comigo. E ali no texto da mensagem estava escrito o seguinte: Nutri, eu sou uma mulher com 60 anos, isso é uma mulher real, viu, gente? Isso aí não é uma personagem, não. Isso é uma mulher que vive, que na verdade vocês vão ver que ela está sobrevivendo, que ela não está vivendo. Uma mulher que hoje tem 60 anos e ela escreveu para mim o seguinte, eu até transcrevi aqui. Ela falou para mim que tem dor no corpo, do topo da cabeça à planta do pé dela. E é uma dor constante e frequente que não cessa. Essa mulher, ela tem hérnias que surgiram após a menopausa. Ela passa a noite inteira cochilando e acordando em razão dos fogachos. Ela sente ondas de calores que começam na altura da cintura e sobem para a cabeça dessa mulher, que faz com que ela não consiga adormecer, pegar no sono, ter um sono reparador. E aí no outro dia cedo ela tem que sair para trabalhar e ela falou para mim o seguinte: Nutri, eu vou trabalhar cansada, eu me arrasto. E aí eu quero saber uma coisa de vocês, gente. Imaginem você, se você não está passando pela mesma coisa, imagina você na vida dessa mulher. E eu falei o seguinte ontem: você imagina se essa mulher for casada, como é que está o relacionamento dela íntimo? E não só na questão sexual, a intimidade aqui que eu falo, a intimidade de relacionamento mesmo. Como é que está a vida dessa mulher com o marido? Se essa mulher acorda a noite inteira, se ela levanta, se ela fica se virando, se ela sente calor, ela se abana, ela põe roupa, ela tira a roupa, ela levanta para tomar banho de madrugada para refrescar o corpo. Gente, vocês acham que é só essa mulher que está sofrendo? Não é nunca. É uma família inteira que está sendo afetada. Existem vários estudos mostrando pra gente que mulheres que têm predisposição a desenvolverem doenças autoimunes, muitas vezes ela passou uma vida aí sem desenvolver essa doença autoimune. Mas pelo fato dela ter entrado no climatério, ela ter chegado na menopausa, é gatilho para que essa mulher desenvolva uma doença autoimune, entre elas a fibromialgia. E essa fibromialgia, esse depoimento que eu recebi dessa mulher aqui, eu não sei se a questão dela é fibromialgia, mas se ela sente dores frequentes o dia inteiro, do topo da cabeça à planta dos pés, muito provavelmente isso pode sim estar associado a uma doença que é uma inflamação sistêmica e que agrava durante o período do climatério e da menopausa. Agora, como, gente, que uma mulher que vive dessa forma, que está sobrevivendo dessa forma, eu ainda fiz uma pergunta ontem, eu queria muito que vocês me respondessem.
Quem é, gente? A mulher que passa a noite em claro, acordada, sofrendo com os fogachos, com os calores, são ondas de calor, gente, que parece que tem alguém com maçarico em cima de você. Você já pensou o que é isso? Você acordar de madrugada, parecendo que tem alguém com um negócio em chamas em cima de você. E isso acontece várias vezes no meio da noite, ao ponto dessa mulher ir pro chuveiro gelado de madrugada. Isso não é vida, gente. Você consegue imaginar uma situação de sentir dor 24 horas do dia, de você não conseguir ter prazer em nada na sua vida, porque você está mergulhada em dor, que dói do topo da tua cabeça até a sola do teu pé, que aonde você pega em você, você vai agachar, porque uma mulher de 60 anos, há uma grande possibilidade que ela tenha netos. Se essa mulher tem netos, eu sei que uma das grandes paixões das mulheres que estão aí envelhecendo, entrando na menopausa, é ser avó. A minha mãe fala que é algo extraordinário ser avó, que é um amor que transcende o amor da maternidade. Agora você imagina essa mulher que é avó, sentindo dor no corpo todo. Como é que essa avó consegue brincar com o neto? Ela não consegue sentar no chão para brincar com uma criança, gente. Pegar um netinho no colo. Se ela não está aguentando o corpo dela, quem dirá pegar um netinho no colo? E aí sabe o que mais que acontece com essa mulher? O emocional dela é totalmente abalado. O que já acontece naturalmente pelo climatério e pela menopausa, porque existe uma outra condição que muitas mulheres não sabem e que acaba confundindo com ansiedade pura e simples, é justamente essa mudança de humor que acontece durante o climatério e a menopausa. Agora põe tudo isso em cima dessa mulher que me mandou mensagem ontem, de 60 anos, que não está dormindo, que está passando a noite em claro sofrendo com os fogachos, que está sentindo dor no corpo inteiro, e ela falou para mim que o fogacho está mexendo com o cérebro dela. Você sabe o que é isso? Trazendo para essa mulher transtorno de comportamento. E como, gente, que a gente não fala sobre climatério e sobre menopausa? Não tem como não falar e não tem como não ensinar vocês. Não tem jeito. E aí essa mulher que está passando por um transtorno desse de ansiedade, sem saber que isso está associado ao climatério e à menopausa, ela vai lá no neurologista. Ela vai lá no psiquiatra. Aí ela chega lá no psiquiatra e o psiquiatra medica essa mulher para ansiedade sem se ater ao fato de que ela está no climatério, que ela está na menopausa. E aí ele vai lá e dá um paliativo para essa mulher, ele dá uma bengala para essa mulher, que é um remédio, para mascarar esse sintoma, sendo que a raiz do problema não foi tratada. Sabe o que isso vai fazer com essa mulher? Vai piorar o quadro dela. Porque os sintomas não vão parar, gente, enquanto não for tratado. Sabe o que trata sintoma de climatério e de menopausa com precisão? Alimentação. E aí essa mulher que me mandou mensagem ontem de 60 anos, ainda ela falou uma coisa que essa eu guardei para falar aqui agora para vocês. Que eu nem comentei sobre isso ontem. Ela falou para mim que ela foi na médica dela e que a médica dela suspendeu o uso da medicação lá que ela vinha usando, porque tem câncer, tem caso de cânceres na família. Tem um monte de coisa errada nisso, gente. A primeira coisa é que se a pessoa não muda a alimentação, ela pode usar o mais caro dos remédios, que não vai adiantar nada. Já viu a expressão chover no molhado? É o que acontece com uma mulher que vai em busca de uma medicação para o climatério e para a menopausa sem mudar a raiz dela, a base, a raiz do problema dela, que é a alimentação, que é um intestino que não funciona. Se você ficar presa a essa questão da medicação, buscando medicamentos para melhorarem os seus sintomas, sabe o que vai melhorar? Nada. Vai melhorar nada. Se você não mudar a sua alimentação, não cuidar do seu intestino, não mudar os seus hábitos, não desenvolver, não aprender a fazer comigo higiene do sono, não aprender a beber água adequadamente, você vai estar só postergando um problema que todos os dias vai estar crescendo na sua vida. E é o que acontece. E é a realidade que eu vivo todos os dias. É a realidade que chega para mim pela internet, é a realidade que eu vejo com as minhas alunas do PED, é a realidade que eu vejo aqui no meu consultório, de mulheres que estão buscando atalhos
né, que vão lá tentando tratar, buscar medicação como solução, e medicação, gente, não é solução, não. E aí não melhora teu fogacho, e aí não melhora a tua ansiedade, e aí não melhora o teu sono, não melhora a tua dor no corpo, piora, inclusive. Porque existem medicamentos, por exemplo, né, classes de medicamentos que são gatilhos para dor. E aí você vê uma mulher que já está com sintoma de dor, buscar uma medicação, que essa medicação vai piorar ainda mais a dor dessa mulher. Vocês já pensaram? Que tragédia que vira a vida de uma mulher, gente? Se ela não souber o que fazer. Por isso que eu fui me aprofundar no climatério e na menopausa. Por isso que eu fui estudar quais são os alimentos, quais são os nutrientes que não pode faltar na vida de uma mulher, para que você não fique presa a diagnósticos errados. Existem muitas mulheres que são diagnosticadas com ansiedade, só que essa ansiedade ela está acontecendo por causa dessa variação hormonal que está chegando em razão do climatério e da menopausa. E a boa notícia diante disso tudo é que a alimentação tem o poder de reverter todo esse quadro. E de tirar... Sabe o que o alimento faz quando você aprende a comer certinho? Quando você aprende as combinações, o alimento ele vai lá e tira com a mão o teu problema. Você dorme, aquilo que você dorme de um jeito e acorda de outro. Isso é o que a alimentação faz na vida de uma mulher que está sofrendo com sintomas do climatério e da menopausa. E não se prendam, gente, ao que os médicos falam, se tiver na contramão disso que eu estou falando para vocês. Se o seu médico é um médico ou uma médica que tem essa visão que eu estou mostrando aqui para vocês, que talvez você não tivesse até hoje, troca de profissional. Porque se um profissional médico virar para você e quiser primeiro te dar um remédio antes de recomendar para você que você tem que mudar seus hábitos, que você tem que mudar a sua alimentação, esse médico ele parou no tempo. Eu respeito muito a classe médica, tenho excelentes médicos trabalhando comigo, excelentes, todos com esse mesmo olhar integrativo que eu tenho, e o olhar da base, que primeiro é necessário cuidar da tua alimentação, que primeiro é necessário cuidar dos seus hábitos, para que você aí sim venha com alguma outra estratégia, por exemplo, a reposição hormonal, para ser a cerejinha do bolo. Agora, se você já está buscando reposição hormonal sem cuidar da tua alimentação, tá no caminho errado. Vai gastar dinheiro, vai perder tempo para um negócio que poderia realmente ser a cereja do bolo do teu tratamento para a mulher que pode fazer e não vai ser. Agora, deixa eu falar um negócio para mulheres que não podem fazer ou que não querem fazer reposição hormonal e que talvez ainda, né, que eu sei que tem muita mulher chegando hoje, muita mulher que está aqui me ouvindo pela primeira vez. E se você não sabe disso que eu vou falar agora, você vai tomar isso como uma verdade para a sua vida. 98% do tratamento da melhora dos sintomas do climatério e da menopausa, 98% é você com a sua alimentação, com os seus cuidados, com aquilo que eu vou ensinar para vocês, com aquilo que eu venho ensinando para vocês. 2% só, gente, é o que o médico fala para você por meio de uma medicação, por meio de uma reposição hormonal, por meio de um cuidado ali que ele venha trazer para você para complementar aquilo que você está fazendo por você. E se eu estou dizendo para vocês que 98% é aquilo que você faz por você e que principalmente depende do que você come, porque a alimentação ela tem duas particularidades. Da mesma forma que o alimento ele traz para você malefícios se você não sabe comer, se você come errado, se você tem consumo de álcool frequente, se você é uma pessoa que come açúcar em excesso, se você é uma pessoa que tem uma alimentação baseada em carboidrato refinado, com poucas fontes de proteína,
Se você é uma pessoa que não sabe, não aprendeu até hoje fazer as combinações certas. Se você é a pessoa, por exemplo, que cozinha feijão errado, que não sabe que dentro do feijão ali tem antinutrientes e que existe a maneira correta de fazer, por exemplo, o cozimento desse feijão para que você consiga absorver melhor nutrientes, e isso serve para uma série de alimentos. Eu estou usando o feijão como exemplo. O alimento ele pode ser para você um potencial inflamatório. Da mesma forma que o contrário acontece. Quando você aprende a maneira correta de manipular os alimentos, quando você aprende a maneira correta de combinar os alimentos, quando você sabe respeitar a sua fome e sua saciedade, quando você começa a saber o ponto certo da tua hidratação, quanto você precisa comer por dia, esse alimento ele entra com potencial anti-inflamatório e transformador na sua vida superior a qualquer medicamento. E eu falo isso para vocês com total segurança do que eu tô falando, sem medo nenhum de ser julgado por nenhum médico. Porque eu quero ver, gente, quem é o médico que vai virar para mim e falar assim para mim: imagina, o remédio é superior à alimentação. Não é. O remédio ele tem o papel dele. Eu não sou contra a medicação, de jeito nenhum. Mas eu não sou... Gente, se tem uma coisa que eu nunca vou defender aqui para vocês, é o uso banal de medicamentos quando o alimento pode resolver o seu problema. Porque eu não sou a favor de atalhos. Você já viveu muito atalho na sua vida? Já ou não já? Eu tenho certeza que já. A gente às vezes quer buscar resultados mais rápidos, a gente quer uma coisa mais rápida e acaba escolhendo muitas vezes o caminho mais curto por querer esse resultado mais rápido. Só que com o climatério e com a menopausa, gente, não só no emagrecimento, mas principalmente no climatério e com a menopausa, essa coisa de caminho mais curto, ela não existe. Ela não existe. Você sabe por quê? 1/3 da sua vida, pelo menos, você vai passar dentro da menopausa. O climatério é a fase que antecede a menopausa. Climatério é a fase que antecede a menopausa. E essa fase do climatério, ela pode ter duração de até 10 anos. E é uma fase marcada pela ocorrência de muitos sintomas desconfortáveis. Aquela mulher que eu falei para vocês aqui no começo, que me mandou a mensagem ontem, ali ela relatou 4 ou 5 sintomas desconfortáveis que já estão deixando ela louca, que já estão enlouquecendo essa mulher. Mas só que desses 5 ainda vem mais 35. A gente tem catalogados cerca de 40 sintomas diferentes para atormentar a vida de uma mulher aí durante o climatério e da menopausa. Então, o climatério é a fase que antecede a menopausa, que pode ter duração de 10 anos. E tenho mais a te falar, você que está chegando hoje aqui, que não me ouviu ainda. Se você está sentindo esses calores que começam na altura da tua cintura, sobe pela tua cabeça, que deixa a tua cabeça molhada, que está mexendo com a sua autoestima, você tem roupas que não veste mais, porque você veste a roupa molha. Você parou de usar roupa clara, só usa roupa escura para não aparecer suor nas costas, no peito, nos braços. Você tá com a tua autoestima destruída, tá se sentindo ansiosa, acorda de um jeito, meio-dia tá de outro, à tarde tá mal-humorada, à noite tá feliz, daqui a pouco tá tristonha, tá oscilando nessas emoções aí. Isso tudo tá fazendo parte do teu climatério. E se você chega num médico, fala isso pra ele, e ele vai virar pra você e falar assim: não, teus exames estão normais, você não está na menopausa, corre desse médico. A gente tem que tratar sintomas de uma mulher conforme eles vão surgindo. Eu não preciso esperar alteração de hormônio, eu não preciso esperar alteração de exame para começar a devolver vida para essa mulher. Qual o tema da live de hoje, gente? Chega de desculpa. Aprenda como virar a chave e ter vida, mesmo estando durante a menopausa. Sabe por que é o mesmo estando? Porque tem muita mulher que acha que quando entra no climatério, quando chega na menopausa, a vida acabou. E vou dizer a vocês, tá? Que se essa mulher não se cuida, acabou mesmo. Porque é muito sofrido. É muito sofrido.
Essa mulher aqui, ó, dos 60 anos da mensagem que me mandou, é uma dos bilhões de mulheres que sofrem com sintomas do climatério e da menopausa sem se dar conta do que está acontecendo. Porque não se fala de climatério, não se fala de menopausa, pouquíssimo se fala aí do envelhecimento da mulher. A gente está começando a ver uma mudança. Começando. Faltam profissionais aí no mercado. Por isso que eu tô aqui com vocês todos os dias. Porque essa parte nutricional que eu tô trazendo para vocês é a parte fundamental, que determina 98% do seu tratamento. E a depender dessa mulher, esses 2% ela não vai precisar nem usar, porque ela vai melhorar e mudar a vida quando aprender a comer. E aprender a comer a coisa certa, do jeito certo. Então, quando a mulher passa pela fase do climatério, que pode durar até 10 anos, aí vem a menopausa. O próprio nome diz, sangramento, pausa, fim. Fim do sangramento. É a última menstruação da mulher. Terminou ali, ela ficou 12 meses sem menstruar, diz-se que essa mulher está na menopausa. Só que se você for esperar esse dia chegar na sua vida, você vai sofrer pelo menos 10 anos. E fala sério, né, gente? Não tem que ser dessa forma. Já vi outras mulheres falando aqui da baixa de libido. É mais um dos sintomas que assola a vida de uma mulher, que acaba com casamentos, que acaba com relacionamentos. Existem muitos médicos que não se dão conta do que acontece com uma mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa, que ficam presos a números de exame, e isso é inconcebível. E o pior, se esse médico ainda vira para essa mulher, ele até consegue associar um pouquinho ali no climatério e na menopausa, mas vira para essa mulher e fala para ela que ela tem que só tomar medicação e que ela não tem que mudar a alimentação, esse médico, para mim, ele vive em total desconhecimento, como vive aquele que fala que essa mulher não tem nada. Que a primeira coisa que médico tem que fazer é mandar paciente mudar hábito, comer direito. Porque aí é a base de qualquer tratamento. Agora, o climatério e a menopausa tem uma vantagem perto de outras doenças, porque existem doenças que, de fato, a medicação é imprescindível e que precisa também da mudança de hábito. E que mesmo você mudando hábitos, algumas doenças precisam dessa medicação. Já com a menopausa, com o climatério, o que acontece de lindo com a alimentação? Que se você aprende a maneira correta de comer, que se você realmente se dispõe a viver sem inventar desculpa para você, você não precisa de medicação. Pelo contrário, você vai se livrar de medicações que talvez você já use há muitos anos. Eu acompanho mulheres, gente, e eu já mostrei aqui para vocês relatos de mulheres, elas já entraram comigo aqui para mostrar para vocês, para conversar e para compartilhar, que pararam de usar medicamento para diabetes do tipo 2, que pararam de usar medicamento para pressão, quando entenderam o sentido da alimentação. Vamos dizer que comer não é prazeroso? E mais, quando você aprende a comer, você não só se livra dos sintomas do climatério e da menopausa, como você também consegue mudar teu corpo. Porque existe algo que chega junto com o climatério na vida de uma mulher, que é a mudança da composição corporal. Aquela mulher que antes não tinha uma gordura na barriga, de repente começa a aparecer. Não tinha uma gordura aqui na dobrinha do sutiã, começa a aparecer. A circunferência do abdômen começa a ficar mais globosa. A mulher vai pôr uma roupa, já não se sente tão confortável dentro daquela roupa. E isso tudo está acontecendo porque essa mulher está dentro do climatério. E aí quando você aprende a comer direito e que você aprende que o alimento é o principal remédio para você e que você aprende a ter esse alimento como seu remédio, de quebra você ainda emagrece, como prêmio pela sua dedicação, por aquilo que você faz por você. E entendam uma coisa, quem está chegando hoje, não existe boa absorção de nutriente se seu intestino não ficar bom.
Não existe boa absorção de hormônios, não existe remédio no mundo que funcione se seu intestino não estiver bom. E agora deixa eu falar um negócio mais sério ainda para você, que não existe remédio para melhorar o intestino, que quem faz isso é alimento, mudança de hábito. Então é extraordinário, gente. Alimentação é tudo nessa vida. A menopausa está atacando muito a ansiedade. O que fazer para melhorar? Mudar a alimentação. Existem alimentos específicos. Se a sua ansiedade está associada à sua condição de menopausa, e que muitos casos estão, mudando a tua alimentação, você muda teu intestino, trazendo nutrientes certos para você e fazendo as combinações corretas, você se livra disso. Volta a ter qualidade de vida, gente. Isso é maravilhoso. Saúde de intestino e melhora de fogacho, que é o calor que você sente, e as dores, tá 100% associado ao teu alimento e a hidratação. Muitas pessoas esquecem do básico, gente, que é a água. Eu já vi muitas mulheres dizendo pra mim assim, mas eu bebo não sei quantos litros de água por dia e mesmo assim meu intestino ainda não tá maravilhoso, porque não tá comendo direito, gente. Não é um único cuidado. O que a gente tem que entender, eu quero que vocês imaginem uma pirâmide. A base dessa pirâmide é o alimento. Junto com o alimento aqui vem subindo, vem a água. Na sequência, mudança de hábitos, controle de estresse, higiene do sono, exercício físico, uso de suplementos, de fitoterápicos, de chás. Você viu que em momento algum ainda eu falei medicação? Porque isso aí é a cereja do bolo, o hormônio. Só que não vai funcionar se você não tiver a base boa. Não vai. Existem mulheres que desenvolvem, que vêm vivendo com ansiedade ao longo da vida. Ok, ela já estava ali. Só que quando você entra no climatério, quando você chega na menopausa, essa ansiedade ela tende a piorar e muito. Imagina uma mulher que está constantemente na TPM. Quem tem TPM aqui sabe. É bom, gente, viver na TPM? 1, 2 dias? É horrível. É muito ruim. Eu sofria muito com TPM. Mas aí eu apliquei em mim as estratégias que eu ensino. Hoje eu ainda tenho um pouco. Mas nem se compara com o que era. Hoje, tanto que ela passa despercebida na minha vida. Mas o que eu quero que você imagine é essa mulher que está vivendo 24 horas do dia com TPM. Você já pensou? E para quem está perto dessa mulher? Se essa mulher não se suporta, porque essa é a sensação, que você não se suporta, a gente não se suporta. Você imagina para quem está ficando perto de você. Imagina marido, imagina filho, gente. Eu falei uma coisa na live secreta que eu fiz a semana passada e essa única coisa eu vou trazer aqui para vocês. Porque eu falei que eu não vou falar aqui o que eu falei lá na live secreta, que foram apenas 99 mulheres que participaram, que tiveram a oportunidade. Eu quero que você imagine o seguinte, você como mãe. Quantas aqui são mães? Quero que você se imagine como mãe. Não se imagine não, porque ninguém tem que se imaginar. Você é mãe, né? Eu quero que você imagine a situação que eu vou trazer para você agora. Imagina que você tem um filho que está precisando do seu conselho. Ele está precisando do seu apoio. Ele está precisando da sua força. Porque esse é o papel da mãe também na vida de um filho. Ser apoio, ser sustento emocional, dar direção, pegar na mão, estar perto. Agora vocês imaginem uma mulher na menopausa, vivendo oscilação de humor, vivendo a depressão, transtorno de ansiedade, dor no corpo o dia inteiro. Essa mulher que passa a noite em claro por causa dos fogachos, os calores que estão consumindo essa mulher. Amanhece o dia, para ela não faz sentido nenhum estar viva, porque ela está sofrendo tanto. E aí esse filho vem pedir o apoio dessa mãe. Gente, que condição que essa mãe tem de ser a mãe que ela poderia ser para esse filho, se ela soubesse tudo isso que eu estou começando aqui hoje a falar para vocês.
Você já pensou? E fora o que isso faria uma mãe sofrer muito mais, né? Porque você saber que você está incapaz naquele momento de ajudar o seu filho faz com que aquela mulher sofra muito mais. Fernanda, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não. Das mulheres que eu acompanho. Porque essa é a realidade que eu vejo. Essa é a lágrima que eu ajudo a secar. Essa é a história que chega para mim todos os dias. De mulheres que estão infelizes, mas não por uma condição pura e simples de felicidade, porque não estão sendo elas 100% dentro de uma condição que ela poderia ser se ela soubesse que o alimento, que comer e que hábitos tiram essa mulher dessa caixa preta, escura e fria. Elaine chora muito com isso, tá vendo? Isso não é faz de conta não, gente. Isso aqui não é uma história para impressionar ninguém não, isso é a realidade. Só que é uma realidade pouco falada, é uma realidade pouco abordada, é uma realidade que ainda é tabu trazer, porque muitas mulheres não se sentem mais felizes. E não é o que eu falei, não é uma felicidade vazia não, gente, não é uma felicidade fútil não. É você se sentir útil para quem te ama e para quem você ama. Parece que a vida perde sentido, se esvai entre os dedos da gente. Um beijo para todos vocês, muito obrigada. Um beijo, meus amores, até amanhã, queridas.